Fala pessoal, beleza? O vídeo de hoje a gente vai fazer um degradê mais alto, aquele degradê mais high fade, né? Um passo a passo bem rápido para vocês aí, para vocês que têm alguma dúvida de como fazer um degradê, beleza? Primeiramente a gente começa com a máquina 2, passando por toda a circunferência da cabeça, e agora a gente vai focar mais de um lado desse degradê para a gente ficar bem dinâmico aí, para a gente não se perder, beleza? Primeiramente, passei 2, agora a gente vem com a máquina 1. A 601 a gente limpa 2 dedos mais ou menos dela ali, mais ou menos de 2 dedos e meio, pelo fato de ser um, um high fade, então a gente limpa 2 dedos ou mais. Deixa 2 dedinhos na parte de cima, 2 dedos na parte de baixo, 2, 3 dedos ali, beleza? Logo em seguida, eu venho com o meu pente 0,6, né, um pente meio. Eu venho limpando toda aquela região central ali com o meu pente meio, sem encostar na marquinha da 1. Posteriormente, eu venho agora com a 0 alta. Essa 0 alta eu trabalho mais na parte de baixo ali desse espaço branco que você está vendo aí. Essa 0 alta também ajuda a dar uma polida na região que eu passei o pente meio, beleza? E agora eu venho fazendo uma marquinha com a 0 e depois eu venho tirando essa marquinha. Então, quando eu faço isso, gente, o que acontece? Eu tiro com muita facilidade porque eu já preparei toda aquela região com a pente meio, com a 0 alta. Então, com a 0 intermediáriazinha ali, eu já consigo tirar a marquinha. Então, isso é uma forma de fazer um degradê sem ter aquele peso, né, de ficar tirando marca de máquina 0 ou até mesmo de acabamento, que é uma técnica que algumas pessoas usam. Nada contra, mas eu trago aqui uma solução mais suave, mais tranquila para você ir, beleza? Feito isso, cara, o seu degradê está quase pronto. Como assim? Já está quase pronto? Quase pronto. É só nós quebrar aquela linha de cima que pronto, nosso degradê já está finalizado. Eu quebro aquela linha como? Eu começo com o meu pente 1,5 alto e 1,5 baixo. Eu venho limpando o máximo que eu consigo. Depois eu vou vir agora com o meu pente 1 alto e o pente 1 baixo. Fazendo dessa forma, cara, você praticamente já elimina toda aquela linha. Observa que a gente não esquentou a cabeça muito com a linha. E esse é o segredo para você tirar qualquer marca, seja da máquina 0, seja da máquina 1, não interessa qual. É você não esquentar a cabeça com a marquinha. E sim clarear toda a região posterior a ela, ou seja, você vai raleando ali, vai pulindo, ela some sem você perceber, beleza? Então esse é o macete dessa técnica, né? Você ter esse tom aí que você está vendo acinzentado. Eu passei o pente 1,5 alto, meio baixo, vem com o meu pente 1 alto, 1 baixo, polindo, né, essa região e vou vir até com o meu pente 0,6, né, o 0,5, no caso o pente meio, para a gente acabar de polir essa regiãozinha ali. E esse é o tom que vai ficando, esse tom parecido com pigmentação, porque a gente criou ali um degradê, uma graduação ali, uma gradação bem serena. Isso é bem legal. Eu acho muito, muito legal esse tom aí no degradê. Show? Claro que cada proposta é uma. Por exemplo, a gente está fazendo um degradê high fade, um degradê mais alto, um degradê que está lá em cima na curvatura mesmo da cabeça do cliente. Então, essa é a proposta desse corte. Não é todo o corte que você vai subir de tanto assim, não é todo o cabelo que vai te permitir essas coisas, beleza? Agora eu passo a maquininha de acabamento, eu faço ali uma leve marcaçãozinha, para me ter como referência, é bem didático, né? Olhar como está sendo feita essa maquininha ali. Então acredito eu que você não vai ter dificuldade de pegar essa visão aí, porque é uma parte muito, muito simples mesmo, bem tranquila mesmo. Já faço ali uns detalhezinhos no meu pezinho
e isso vai dando ali agilidade no corte. Então, quanto mais rápido você terminar, melhor. Fiz de um lado, fiz do outro, aí a gente tem aquele degrau. Vem com o pente corrido? Pode ser que sim, e pode ser que não. No caso do nosso cliente, o cabelo dele não é um cabelo liso, é um cabelo mais crespo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está quebrando essa marca com a máquina 4, já quebrando aquela marquinha, depois eu já venho com a máquina 3, né, e eu vou clareando legal essa junção. Então eu consigo fazer a conexão nesse sentido aí com as máquinas, tá? O pente corrido aí não se faz necessário, porque é um cabelo bem baixo, bem grudadinho no couro cabeludo, e aí o pente corrido é mais para aquele volumão ali, principalmente quando você está querendo preservar as arestas. Show! Passei a maquininha, agora eu venho com a minha tesourinha dentada, dando aqueles retoquezinho, clareando e esfumaçando ainda mais este cabelo. Então, quanto mais você conseguir deixar esse degradê mais espalhadinho, mais esfumaçadinho, é muito bacana. Porque o degradê alto, gente, ele tem que ficar bem espalhadinho. Você tem espaço para fazer isso. Então, não faz um degradê alto, ou seja, raspa tudo na lateral e vai lá em cima, mete aquela coroa. É muito feio, a não ser que o cliente queira. Aí já é outro patamar, entendeu? É outra história. Mas o cliente não querendo, ou seja, o cliente não fazendo isso como opção, faz espalha bem o degradê, que você vai ter ali um resultado bem legal ali para o seu dia a dia, beleza? Agora é a hora de navalhar, né? Ou seja, você que gosta de utilizar a shave, né? A shave é bem legal, tal. Só que é muito importante você ter ali ideia, né? Noção que a shave pode irritar bastante ali o pescoço do cliente. Então, certifica com o cliente se ele tem algum tipo de problema de empolamento no pescoço, né? Porque de repente você vem com a máquina shave e você complica a vida do cliente todinho, beleza? Mas você que não tem dinheiro para comprar uma shave, passa a navalha, resolve também. Agora vamos para a parte do topo. A parte do topo a gente fez ali com a máquina 5, a gente preservou ali um pouquinho da coroa ali. Na parte da coroa, o cabelo dele é um pouco mais ralo, então a gente não passou na coroa. A gente passou ali somente ali no ápice da cabeça essa máquina 5. Não passamos no tupete porque a parte da frente do cabelo já estava muito baixa, foi cortada em outro lugar. Então a gente passou ali somente uma máquina 5 e a gente vai fazer agora o acabamento. Então o que eu estou fazendo? Um acabamento. Só lembrando, gente, que isso é um cabelo do meu dia a dia. A barbearia está rolando, como vocês podem ver, no meio dia do trabalho mesmo. Então, é uma pegada mais de dia a dia mesmo. É para trazer para vocês aquilo que realmente acontece na barbearia. Se você está aqui ouvindo esse vídeo até agora, não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever nesse canal para que você possa ter ainda mais conteúdo como esse e muito melhores ainda. Então, você que está aí assistindo, não perca tempo não, meu parceiro. Se inscreve aí, ativa a notificação. Estamos postando vídeo aqui sempre. Inclusive, eu vou ter que dar um tempo, né, diminuir um pouco as postagens de vídeo. Vou ainda analisar quantos vídeos que eu vou postar por semana. Talvez eu caia para 2, porque eu estou num projeto ainda maior aí e isso está me tomando muito tempo no momento. Para depois eu voltar firme, que a ideia é voltar a entregar um vídeo por dia de novo. Mas no momento eu tenho que tirar um tempo para mim focar nesse projeto, beleza? Então acredito eu que vou colocar 2 vídeos por semana, um no meio da semana e um no domingo. Então de um domingo ao outro são 3 vídeos, então é bastante coisa ainda. E já temos aí no canal já quase 200 vídeos, então assim, acredito que entregamos muita coisa bacana aí. Show? Fazendo pente corrido no topo, você pode observar que eu fiz um pente corrido bem ali levinho, só uma feriçãozinha.
eu pintio esse cabelo todo para baixo e faço aquelas aferições ali, todos os detalhezinhos, beleza? Sequei, pintei esse cabelo para trás, agora vamos secar esse cabelo. E lembrando que você que não deixou o like, deixa o like aí, comenta esse vídeo, ajuda ele ser divulgado ainda mais, para que ajude mais pessoas aí, beleza? Secando de uma forma bem tradicional, bem normal mesmo. Até mesmo porque é um vídeo de corte para o dia a dia, um corte baixo, né, um corte padrão. Mas vocês podem observar que é possível, mesmo no dia a dia, entregar um trabalho bacana, um degradê limpo, né, um cabelo encaixado, penteado bem certinho. Então, cara, não põe isso na sua cabeça. Ah, cabelo do dia a dia eu posso fazer de qualquer jeito. Não é assim. Pelo contrário, o seu cliente é exigente, então você precisa entregar o máximo de qualidade possível na barbearia, beleza? Terminei de secar, a parte do topete ele bem baixinha, eu tentei ele dar uma levantadinha para dar um par diferente ali no cabelo, né? Deu uma melhoradinha, mas infelizmente, gente, topete, gente, é fundamental para ter ali para realmente enaltecer o seu corte. A parte do topete, parte da coroa, precisa ser preservada. Algumas coisas no corte de cabelo, são 3 coisas no corte de cabelo que você não pode vacilar de jeito nenhum, porque se você destruir essas 3, você acaba com o corte. Coroa, topete e as arestas. Beleza, há casos que as arestas vão para o espaço, como é o caso, por exemplo, quase que de um high fade. O high fade não foca muito nas arestas, porém, dependendo do tipo de cabelo e de crânio, você pode sim, mesmo no high fade, que é o caso desse cliente nosso aí, você ter ali uma aresta ainda para preservar. Por quê? Porque esse cabelo aí é bem alto, né? O crânio, né, é bem mais quadrado, então você permite você subir lá em cima e ainda assim o corte ainda vai ficar perfeito. Agora, se o nosso cliente tem uma cabeça mais arredondada, aí já complica, né? Subir esse degradê muito alto, nem aconselharia, certo? Então, essa percepção de que corte você vai sugerir ao seu cliente, ela é muito, muito importante, você entender. Então, se a pessoa tem uma cabeça mais afunilada, né? mais oval, se você subir muito um degradê, por exemplo, botar um degradê nessa altura que eu coloquei nesse cliente aí, bem provavelmente a cabeça dele vai ficar bicuda, então não vai ficar legal. Então tem que ter essas orientações aí. Isso vem com o tempo da barbearia. Então você vai adaptando, vai olhando, vai vendo bastante coisa. E aí sim, beleza? Vocês podem ver aí que eu falando durante o tempo que eu estou falando, a gente fez um pente corrido na parte do topo, acertando as pontinhas, passamos a tesourinha dentada, agora estamos dando os ajustes ali no degradê. Isso tudo são parte do acabamento que muitas das vezes a barbearia ela não faz, porque deixa o cabelo molhado mesmo, já libera o cliente e acabou. Mas secar o cabelo é muito importante, até mesmo porque para você terminar ali, entregar um trabalho correto, igual a esse aí, por exemplo, um cabelo bem espalhadinho, um degradê bem espalhado, é com o cabelo seco que você vai conseguir dar esse acabamento. Então, secar esse cabelo e aplicar algumas técnicas de finalização são importantíssimos na barbearia, beleza? Estamos finalizando esse corte, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aula bem simples, mas não menos importante. Um corte de cabelo, pode observar que mesmo ali eu passando a máquina 5, eu consegui dar um acabamento na frente, consegui dar um encaixezinho legal. Então, bacana pro dia a dia, mas realmente o resultado que satisfaz legal. Show? Como eu já te disse, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você não me segue nas redes sociais, estamos lá nas redes sociais. Graças a Deus, crescendo bastante também. Estou quase batendo no 100k. E, cara, só depende de você. E se quiser aprender mais e mais conteúdo, lá estou postando conteúdo diariamente
2, 3, 4, até 5 vezes no dia. Então, cara, é muito conteúdo mesmo para você destravar a mente. Lá a gente traz coisas pontuais, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, me segue lá, Dailton Brito Barbeiro, e até a próxima. Tchau.